Vamos então resolver o problema número 19. Existem 10 camelos num jardim zoológico. Cada um desses camelos ou é um camelo bactriano com 2 bossas ou é um camelo dromedário com 1 bossa. No total existem 14 bossas. Quantos camelos bactrianos existem no jardim zoológico? Portanto, durante a resolução do problema vamos utilizar figuras de modo a facilitar a estruturação do raciocínio no contexto do enunciado. E a resolução do mesmo será efetuada utilizando 2 métodos diferentes. Método 1. Através da pesquisa das diversas combinações possíveis de quantidade de camelos por tipo de camelo e escolha da combinação correta, vamos ter em conta as condições que o enunciado menciona. A primeira condição que o enunciado menciona é que no jardim zoológico existem 2 tipos de camelos. Camelo ou camelos do tipo bactriano, que tem 2 bossas, não sabemos se é um ou mais, pelo menos um é, será mais que um em quantidade, e o camelo ou camelos do tipo dromedário, que tem 1 bossa. Concluímos então que se existem 2 tipos de camelos, existe pelo menos um camelo de cada tipo. Quantos? A mais do que um não sabemos. Segunda condição. O enunciado diz-nos que no jardim zoológico, para além de existirem 2 tipos de camelos, existem no total 10 camelos, o que significa que se há pelo menos um camelo de cada tipo e no todo tem que haver 10 camelos, existem diversas combinações possíveis de quantidade de camelos que vão desde a hipótese de um camelo bactriano a 9 camelos do tipo dromedário, até à possibilidade inversa, que é de 9 camelos do tipo bactriano e um camelo do tipo dromedário. Concluímos então que existem várias hipóteses e que seria impossível de definir qual delas seria a correta se não fosse dada mais nenhuma informação. Contudo, o enunciado diz-nos mais alguma coisa. Terceira condição. O enunciado diz-nos também que na combinação dos tipos de camelos existentes no jardim zoológico, o total de bossas é de 14. Pelo que, com esta informação, será possível saber qual das possibilidades é que corresponde à do jardim zoológico. Assim, vejamos. A quantidade de bossas correspondente aos camelos do tipo bactriano, porque tem 2 bossas, é igual à quantidade de camelos vezes 2. Quanto aos do tipo dromedário, é 1 vezes a quantidade de camelos. Percorrendo as diversas combinações possíveis de quantidade, chegaremos à quantidade, ou tentaremos chegar à quantidade de 14 bossas. Vamos então analisar as diversas possibilidades. A primeira possibilidade será um camelo do tipo bactriano e 9 camelos do tipo dromedário. Quantas bossas é que existem nesta situação? A quantidade total de bossas há de ser igual à quantidade de bossas dos camelos bactrianos mais a quantidade de bossas dos camelos dromedários. Neste caso, um camelo bactriano vezes 2 bossas, 9 camelos dromedários vezes 1 bossa, 11 bossas no total. Continua a não ser igual a 14. Vamos ver a segunda possibilidade. Aumentamos uma unidade ao primeiro tipo e reduzimos uma unidade ao segundo tipo. Qual é a quantidade de bossas que passamos a ter? 12 bossas, contudo, a quantidade não é a do enunciado, ou seja, 14. Continuando a analisar a terceira possibilidade, aumentamos mais um camelo ao tipo bactriano e reduzimos uma ao camelo dromedário. Quantas bossas é que temos neste caso? 3 bossas, 3 vezes 2, 6, mais 7, 13. E por último, na quarta possibilidade, verificamos que atingimos as 14 bossas. Isto é necessário existir 4 camelos do tipo bactriano e 6 camelos do tipo dromedário. Analisemos as respostas disponibilizadas pelo problema. A quantidade total de bossas que nós calculamos será necessário os 4 camelos do tipo bactriano e 6 camelos do tipo dromedário. 14 bossas é exatamente a quantidade de bossas. A resposta ao problema é a linha D, que são 4 camelos bactrianos. Então esta é a resposta do problema. Vamos utilizar agora o método 2, tendo por base o enunciado do problema, vamos colocá-lo em equação ou equações. Tendo em conta as condições da primeira condição e a terceira do enunciado, a primeira que nos diz que nos jardins zoológicos existem 2 tipos de camelos, bactriano com 2 bossas e dromedário com 1 bossa, e a terceira condição que nos diz que no enunciado no total existem 14 bossas no jardim zoológico.
podemos equacionar o problema e transformá-lo nesta equação. O número de camelos bactrianos vezes 2 mais o número de camelos dromedários vezes 1 é igual a 14. Isto é, o total de bossas existentes nos jardins zoológicos são 14. Como nós sabemos a quantidade de bossas por tipo de camelo, temos aqui a primeira equação. Visualizando a primeira igualdade, diz-nos que a quantidade de bossas é igual à soma do número de bossas dos camelos do tipo bactriano com o número de bossas dos camelos do tipo dromedário. Esta é a visualização da primeira equação. Tendo em conta as condições do segundo enunciado, da segunda condição do enunciado, que nos diz que no total existem 10 camelos, podemos definir a segunda igualdade, que é o número de camelos bactrianos mais o número de camelos dromedários é igual a 10. Visualizando a segunda igualdade, ou a segunda igualdade em termos das condições do programa, chegamos ao seguinte cenário. O número de camelos bactrianos mais o número de camelos dromedários é igual a 10. Temos então duas igualdades resultantes das condições do problema. No primeiro processo, vamos aplicar o conceito de igualdade. A primeira igualdade pode ser definida em termos de uma balança em que no prato esquerdo existe este primeiro membro, 2 vezes B mais D, e no segundo, 14. Neste caso, esta igualdade pode ser simplificada, porque B vezes 2 é 2B, D vezes 1 é D, portanto, podemos simplificar isto como 2B mais D igual a 14. A segunda igualdade, temos B mais D igual a 10. Prato esquerdo da balança, prato direito da balança. Vamos começar por ver qual a relação entre o número de camelos do tipo dromedário em função do número de camelos do tipo bactriano. A segunda igualdade. Pretendemos isolar, portanto, o número B no prato esquerdo da balança e para o fazer, o que é que nós temos? Temos que retirar esta quantidade D. Para retirarmos esta quantidade D, também temos que retirar a mesma quantidade no prato direito para que a balança se mantenha equilibrada. Foi o que nós fizemos aqui. B mais D menos D, 10 menos D. Agora, resolvendo a equação, este D anula com aquele, fica B igual a 10 menos D. Verificamos então que o número de camelos por tipo bactriano é igual à diferença para 10 do número de camelos do tipo dromedário. Isto é, B é igual a 10 menos D. Sabendo a relação do número de camelos do tipo dromedário e o número de camelos do tipo bactriano, vamos substituir essa relação na primeira igualdade. Substituímos o B exatamente por 10 menos D, que nós determinamos antes, na primeira igualdade, e resolvendo, chegamos a esta igualdade. 20 menos D é igual a 14. Vamos então resolver esta igualdade, mas podemos saber qual o valor de D. Resolvendo esta igualdade, nós temos que isolar no prato esquerdo da balança o valor de D. Ou seja, pretendemos retirar do prato esquerdo o valor 20. Mas para que a balança se mantenha equilibrada, também teremos que retirar o mesmo valor do prato direito. Foi o que nós fizemos aqui. 20 menos D menos 20, 14 menos 20. Dado que o conceito de números negativos pode não ser do conhecimento de alguns, e para que não apareçam operações com números negativos, vamos multiplicar por menos 1 ambos os pratos da balança. Então, o menos D passa a D, e o 14 menos 20 passa a menos 14 mais 20. Falta agora calcular o valor de D. Resolvendo a subtração, D é igual a 20 menos 14 é igual a 6. Tendo em conta a segunda igualdade, nos diz que o número de camelos bactrianos mais o número de camelos dromedários é igual a 10, vamos substituir o valor de D calculado nesta primeira igualdade. E então chegamos que B mais D, que é igual a 10, substituindo o D por 6, vamos resolver esta igualdade. E como é que resolvemos esta igualdade? Se nós pretendemos isolar no prato esquerdo da balança o valor B, ou seja, pretendemos retirar o valor 6, para que a balança se mantenha equilibrada, é necessário retirarmos também o mesmo valor no prato direito. Foi o que nós fizemos aqui. Tiramos 6 aqui, 6 no segundo prato.
Portanto, este 6 anula com aquele 6, fica B é igual a 10 menos 4, a 10 menos 6 que é igual a 4. Portanto, verificamos então que no jardim zoológico existem 4 camelos do tipo bactriano. Vamos agora utilizar o segundo processo de cálculo, resolvendo o problema tendo por base um sistema de duas equações a duas incógnitas. E neste processo, é um processo para quem está habituado, vamos utilizar um processo de adição. Portanto, temos as duas equações, 2b mais d igual a 14, b mais d igual a 10, para que se possa adicionar e eliminar uma das variáveis motivadas por menos 1. Neste caso, o b passa a menos b, o d passa a menos d e o 10 passa a menos 10. Ao somar isto, 2b mais menos b, d mais d, a variável d é eliminada, ficamos com uma igualdade só com a variável b, pelo que chegamos ao valor de b. Verificamos então que nos jardins zoológicos existem 4 camelos do tipo bactriano, do mesmo modo que chegamos na solução anterior. Analisemos as respostas disponibilizadas para o problema. É exatamente a opção D, 4 camelos bacterianos. Esta é a resposta do problema.